Bom, boa tarde a todo mundo. Bem-vindos ao primeiro seminário de Coisas Legais de 2016. Hoje é uma data muito importante, né? Dia 1º de abril. Quem vai falar é o Leandro, vai falar sobre mentiras e medidas e tudo mais. No final do seminário, a gente já faz alguns anúncios do que já está por vir aí. Tá bom? Então, pode ficar com o Leandro. Então, o legal ia ser se eu chegasse aqui e falasse, então, é mentira que sou eu que vou falar, e pegava outra pessoa, mas eu não consegui uma outra pessoa para falar no meu lugar, então vou eu mesmo. Talvez eu devesse ter falado que ia ser outra pessoa, mas chega. Bom, eu vou falar sobre medidas, e eu já vi que o pessoal fez um bolão aí falando, aposto que ele vai falar do Banach-Tarski. Erraram, não vou falar do Banach-Tarski. Banach-Tarski já foi num seminário passado, foi o Sandro que apresentou num Dia das Bruxas. Mas eu já estou dando spoiler então do que eu não vou falar. Vamos começar com coisa fácil, vai. Primeira ideia, você vai no supermercado e você quer comprar um intervalo, tudo bem? E aí está lá a promoção no supermercado que todos os intervalos estão custando R$1, não importa que intervalo você leva. Beleza? Promoção só hoje, 1º de abril. Aí você vai lá e olha na prateleira, você vê que esse intervalo está custando R$1, esse está custando R$1. Aí você já começa a pensar, opa... Talvez eu queira esse intervalo em vez daquele. Mas você vê também que esse aqui está custando R$1. E esse. E esse aqui também. Aí a pergunta é, qual desses você leva? Do tipo, qual desses você compra? Do tipo, já que está tudo R$1 mesmo, né? Aproveitando, né? Vocês estão vendo, apesar de estar falando assim, qual que é o único número real de verdade aqui? É esse aqui, né? O resto é tudo imaginário, mas tudo bem. Você percebe que, tipo... eu sei que a maioria vai achar assim, eu compro o de baixo, porque o de baixo é o maior, mas tudo tem a mesma quantidade de ponto, né? Só para começar já dar um gostinho do que vai vir pela frente, mas não é isso ainda que eu vou fazer aqui. Bom, e é lógico também, se você estava precisando comprar um intervalo para caber num cantinho da sua casa, talvez a ideia não fosse comprar o grandão, né? Talvez tivesse que ser esse, mas não interessa. Ok. Vamos tentar falar sobre como medir coisas no intervalo 0,1, só para não dar tanto trabalho. Tudo que eu vou fazer aqui vale... se for outro intervalo, mas é aqui, só para a gente facilitar um pouquinho as contas, vamos deixar só no intervalo 0,1. Aí eu vou tentar explicar o que é medir um troço no intervalo 0,1. Aí já começou a aparecer uma notação bizarra aqui, mas o que vai ser? Vou definir uma medida. Então eu vou falar tamanho sobre subconjuntos do intervalo 0,1. Então, na verdade, ela é uma função que sai desse... Isso aqui é um P fresco, tipo, bem fresco. É tão fresco que no LaTeX você escreve /WP, assim, não tem nada a ver, mas assim, bom... Então, todos os subconjuntos dos intervalos 0,1 e o tamanho tem que ser uma coisa entre 0 e 1, tá bom? Do tipo, então, eu vou tentar fazer um jeito de dar uma medida para tamanho... Vou falar o tamanho dos conjuntos variando entre 0 e 1, tá bom? Só que eu vou querer algumas coisas. Eu vou querer que a medida do vazio seja 0, senão as coisas vão ficar muito bizarras de cara. Eu vou querer que a medida do conjunto do intervalo inteiro seja 1, tá bom? Então, meu maior tamanho vai ser 1 no final. E agora essa aqui é esquisita, mas vamos com calma. Aqui é uma frase grande, um jeito complicado de falar, que é o seguinte: se você tiver um monte de conjuntinhos disjuntos, né, tipo, eles não têm intersecção, a medida deles, da união deles, é somar a medida de todo mundo. E eu posso fazer isso uma quantidade inumerável de vezes. Tá bom? Posso fazer esse tipo. Você tem um conjunto separado do outro, a medida desses dois juntos é a soma dos dois. Se fosse 3, mesma coisa, né? Enumeráveis também. Tá bom? Então aqui a única coisa que você está falando é isso aqui. Você soma eles se eles forem disjuntos, tá bom? E é isso. Eu vou chamar de medida esse negócio aí. Um jeito de fazer, que é assim, matemático, quando vê a definição, pelo menos o pessoal da minha área, a primeira coisa que você tenta é roubar a definição, né? Você tenta fazer uma coisa que satisfaça aquela definição, mas não é o que a pessoa queria. Porque é legal. Mas é isso que motiva a minha área em geral. Mas vamos lá. Um jeito de criar uma medida assim, você faz o seguinte: você fala que tem medida 1 todos os conjuntos que contém o 0, e tem 0 todos os outros. Para pensar um pouquinho. Então, intervalo 0,1 vai estar o 0 lá dentro, então a medida dele é 1, satisfaz o que a gente queria. Se o conjunto não tem o 0, por exemplo, o vazio, já deu 0 também a medida. E se você tiver vários disjuntos, bom, no máximo, ou todos eles não têm o 0, então na hora que você soma dá 0, beleza. Ou só um deles tem o 0, então a soma dele vai dar 1 com um monte de zeros e vai continuar dando 1. Então satisfaz aqueles troços.
Aí o pessoal percebe que a gente está fazendo isso, então eles falam que, do tipo, isso aí não é muito interessante, e vamos chamar as medidas parecidas com essa aí que eu fiz, de medidas triviais, que é o caso assim do tipo, não vem me encher o saco que eu não quero essas aí, tá bom? Do tipo, não vale você escolher um conjuntinho unitário e falar que ele tem medida 1, que isso aqui é equivalente ao que eu falei antes, dá para fazer aquele truque sempre, se você fizer uma coisa desse tipo. Então a gente vai falar que essas aí são medidas triviais, tá bom? E aí, já que é para ficar jogando fora trivialidades, vamos começar a exigir mais da nossa medida. Um jeito é você também exigir isso aqui, ó. Que era para dar aquela intuição lá no começo, quando eu falei, vamos tentar qual intervalo você compra, mais ou menos o que vocês tinham na cabeça era fazer uma coisa assim, ó. Quanto maior o intervalo é assim, né, tipo mais comprido, maior é a medida dele. Então eu peço, não só que tenha aquelas coisas, mas que a medida dos intervalos seja assim. A dos outros conjuntos eu não sei. Do tipo, aí tem que fazer alguma conta. Coisas que não são conjuntos eu vou ter que fazer algum truquezinho. Mas os intervalos eu gostaria que fosse assim. Assim a gente já se livra daquelas triviais automaticamente, né? Porque um conjunto unitário vai ser do tipo de A até A, e aí dá zero, né? Então já não dá para roubar daquele jeito que eu tinha feito antes. E aí você consegue umas coisas mais interessantes, aparentemente. Aí, já que a gente está empolgado, né? Já vai, fica um pouco mais ganancioso aí, e pede que a medida, ela seja, tem um nome chique isso aí, é invariante por translação. Que quer dizer o quê? Se você tem um conjunto aqui que mede tanto, na hora que você mexer ele para cá, ele continua medindo a mesma coisa. Tudo bem? Não é o que acontece com os seres humanos, né? Os seres humanos, em geral, quando eles vão andando muito, eles vão emagrecendo, se eles não param para comer. Do tipo, eles diminuem a medida. Mas com o conjunto a gente vai pedir isso. Tudo bem? Ok? Então a gente pede esse negócio. Aí é lógico que se você já fez um curso de medida, mas daí você já... Bom, aí aqui no semestre, no último semestre, né? Mas você já fez o último semestre, você já viu uma coisa que isso não vai dar certo. Tinha um italiano que estragou a graça aí. Tipo, Giuseppe Vitali, ele mostrou que se você tentar... Ele mostrou que se você se você pede aquelas coisas que eu falei antes, você sempre consegue construir um conjunto que vai dar problema. Vou explicar como é que faz esse conjunto. Eu vou fazer a explicação rápida, é o que está escrito aí, mas se você quiser... Bom, deixa eu explicar o que está escrito aqui, né? Você pega qualquer real dentro do intervalo 0, 1 e você, esse conjunto vai ter que ter um representante... para cada real lá dentro, tem um único cara dentro do conjunto cuja diferença com ele é racional. Isso é um jeito muito difícil de falar uma coisa que, para quem tem os pré-requisitos, é fácil. Se você quer tentar fazer isso em casa e você já viu revelação de equivalência, você faz isso aqui, tá? Se quiser tentar em casa, você considera a relação de equivalência o A equivalente a B, essencialmente se a diferença deles é racional, e depois você pega um representante de cada classe. Aí já tem aquele pessoal lá que deu aquela coisa, axioma da escolha. Axioma da escolha. Ele vai aparecer de novo mais tarde, mas tudo bem. Mas você faz isso, tá? Tipo, isso aqui dá uma relação de equivalência, dá para você pegar um representante para cada um, e esse conjunto que você pegou um representante para cada um satisfaz esse troço que está aqui em cima. Se você não sabe o que é relação de equivalência, ignora essa parte aqui, eu só preciso desse negócio que está aqui em cima. Isso é um jeito de fazer. Tá bom? Aí eu vou fazer um truquezinho aqui, que é o seguinte. Eu enumero todos os racionais que estão no intervalo 0, 1, tá? Só dar um nome para cada... Isso aqui vocês já devem ter visto em algum lugar na vida, do tipo, que os racionais dá enumerável, então os racionais entre 0 e 1 também dá enumerável, então você pega aqui cada um deles. E aí eu fiz, para cada conjuntinho, eu fiz isso aqui, o jeito mais fácil de enxergar isso aqui é o seguinte, pega o conjunto V estranho, que é do Vitali, e soma um racional nele, então você translada ele um pouquinho. Por quanto? Por um racional. Então, tipo, você pode transladar ele por 0, comparado, por meio, por 1/4, tudo bem? Não vale transladar por π, tudo bem? Só por esses caras assim, tudo bem? Racional. Tudo bem? O que acontece? Por causa dessa propriedade aqui, é mais fácil ver pela relação de equivalência, mas se você não sabe isso, não dá para ver. Então, dá para você fazer um pouco de conta aqui por cima, por causa dessa propriedade, você consegue mostrar que esses caras aqui são disjuntos. Se você trocou qual que é o racional que está somando, tá vendo? Porque esse aqui transladou pelo racional QJ, esse aqui transladou pelo racional QK. Se você percebe rápido, fazendo uma continha, que não pode ter ninguém comum aqui, porque se tivesse alguém comum aqui, esse cara, você ia escrever ele de dois jeitos só por uma diferença racional, e aí encontraria o conjunto V, a definição do conjunto V. Mas o importante para mim aqui, que a única coisa que eu vou usar aqui, é que esses caras dão disjuntos. Se você tem isso, abusando um pouco da boa vontade, porque eu só tinha definido medida no intervalo 0, 1, mas estendendo ela um pouquinho ali para um pouco mais, o que você tem? O intervalo 0, 1 está inteiro na união desses caras. Por quê? Porque todo mundo, dado um real qualquer, existe um único.
a parte do ser no máximo 1 eu usei para fazer o disjunto, mas a parte do existir garante que vale essa inclusão aqui, tá bom? Também, de novo, você faz em casa depois, se você não está vendo isso agora. Por outro lado, a união desses caras aqui vai ficar aqui inteira dentro do menos 1, 2, porque tipo, você pode, em alguém lá, você vai ter pegado o 1 e somado com 1, então você alcança o 2, mas esse é o máximo que você chega, e em algum lugar você vai ter pegado o 0 e vai transladar ele com o menos 1, não sei por que deu aqui, porque aqui eu tinha transladado ali, mas eu posso somar, não deu ali esse cara. Esse cara podia ficar ficado aqui 1, 2, ia dar na mesma, mas sei lá, se você pudesse transladar ele por racionais negativos também. Por que ficou assim? 0, tinha que partir do 1, 2 também. Mas tudo bem. Você vai ter esse negócio aqui. Aí o que acontece? Aqui ficou errado, aqui tem que ficar 0. Mas não vai dar mudança no que vai vir depois. Mas isso aí dá a mostrar, então, que a sua medida teria que ficar... Por causa de que isso aqui é uma soma disjunta, então, esse pedaço aqui, a medida desse troço aqui vai ter que ficar entre 1, que é esse negócio aqui, e aqui ficou 3, mas no caso vai ficar entre 2 mesmo. Tudo bem? Para cada n, cada um desses aqui vai ter que ficar lá no meio. Dá para provar com aqueles axiomas que você tinha antes. Só que aí, como eu só mexo, cada um desses V's é só uma translação do seu conjunto original, se esse cara aqui tem uma medida, a medida desse cara é a mesma, porque ele só é uma translação. E aí você tem um problema agora, né? Porque o que aconteceu? Essa coisa aqui, que isso aqui tem que ser igual a esse negócio, para aquele axioma que a gente fez lá atrás. Só que então, esse cara aqui tem que ser igual a esse, porque essas medidas são sempre iguais. Uma a uma elas são iguais, então a soma dá certo. Só que se você está somando sempre uma mesma coisa, para esse negócio ser um número real, número real nada, nossa, quanto que eu adiantei aqui? Ou você, para essa soma fazer sentido aqui, tipo, qualquer valor que você põe, ou isso aqui dá 0, e aí você sempre 0, 0, 0, 0, 0, e aí dá infinito, ou 0, 0, 0, e aí a soma dá 0, ou isso aqui dá um valor positivo, e aí você está sempre somando o mesmo, vai dar infinito. Só que você está com um problema, porque você viu aqui antes que essa medida tinha que estar entre 1 e 2, se vai fazendo a correção. De qualquer forma, o 0 e o infinito estão fora desse negócio. Então não dá certo. Conclusão, o que está errado nesse slide inteiro, fora o 3 e o menos 1? É que é medida mentira, né? Está errado que você conseguia atribuir uma medida para isso. Só aí, se você fez um curso de medidas, você viu esse negócio de uma maneira melhor, e se você não viu, você faz em casa depois, você consegue corrigir os erros aí, que esse aí não é tão ruim, tá bom? Ok, mas vamos então tentar abrir mão de alguma coisa aí, porque essa parte aí não era a parte mais legal ainda. Então, não funcionou, então vamos abrir mão de alguns dos axiomas que a gente tinha antes. A invariância por translação apareceu por último, então eu vou jogar fora ela primeiro, tá bom? Tipo, eu falo assim, eu vou tentar fazer uma medida, mas vou ficar sem a invariância por translação. Será que dá? Aí eu vou mudar de assunto, depois eu volto para esse negócio. Um jeito de medir tamanho de conjunto é simplesmente contar quantos elementos eles têm, certo? Você poderia fazer uma coisa desse tipo, simplesmente. Você vai lá, em vez de falar assim, esse aqui dá tamanho 1, tamanho 2, eu vou lá e conto quantos elementos eles têm. Só que quando você começa a ter conjunto infinito, você vê que isso já pode dar problema, né? Para você falar dessa quantidade, o que o pessoal em geral faz? Eles trabalham com funções bijetoras. Se existe uma função bijetora entre um conjunto e o outro, você fala que eles têm o mesmo tamanho. Tudo bem? Se só existe uma injetora, por exemplo, você consegue falar que um é menor que o outro. Tá bom? Em geral, o pessoal trabalha com esse tipo de coisa. Aí dá para você provar isso aqui, que a quantidade de pontos que tem nos naturais é estritamente menor que a dos reais. Isso aqui na prática quer dizer o quê? Não existe uma função sobrejetora que sai dos naturais e chega aqui, ou, se quiser o contrário, não existe uma função injetora que sai daqui e chega aqui, tá bom? Dentro desses conjuntos. Mas, esses três aqui dá tudo igual. Os inteiros dá a mesma coisa que os naturais, os racionais dá a mesma coisa que esse aqui. Então você já começa a ficar um pouquinho estranho aqui, porque apesar desse cara estar lá dentro, estritamente, eles têm o mesmo tamanho. Mas é infinito, é estranho mesmo. Paciência. Essa aqui dá para vocês construírem as funções facilmente, do tipo que dá para fazer essas coisas. Esse aqui, aí você usa um negócio que é diagonal de Cantor, que já apareceu nesse seminário algumas vezes, então vocês podem procurar nos vídeos aí para trás, para ver como é que mostra esse. Só que o problema de você tentar medir desse jeito é que ele não satisfaz o que a gente queria no começo. Lá no começo, para começar, você queria que o tamanho do conjunto fosse um número. E aqui você vai falar, bom, que número você vai dar para esse, do tipo...
e ainda você vai ter essas coisas aqui, então você não vai conseguir colocar um número real aí, um valor de verdade. Então, medir desse jeito aqui para a gente talvez não vai ser muito bom, mas mesmo assim, apesar de você ficar com esse negócio aqui, você fala assim, não quero saber de medida, mas ainda aparece uma pergunta natural aqui nesse negócio. Será que existe um conjunto X que tem tamanho estritamente entre o dos naturais e o tamanho dos reais? Né? Se esse aqui é menor que esse estritamente, será que dá para você colocar um cara que fica bem no meio? E a resposta curta para isso não tem, uma resposta curta não tem, mas vamos para a mais longa. Esse problema é conhecido como a hipótese do contínuo, que vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar, assim, tipo, é um assunto que o pessoal fala no café em geral. Mas, formalmente, a hipótese do contínuo afirma que não existe um X que faz esse troço. Tá bom? E aí vocês veem que as coisas começam a ficar meio estranhas, porque foi provado pelo Gödel e pelo Cohen, do tipo, um fez uma parte, o outro fez outra parte, que essa afirmação aqui, não existe esse conjunto, nem essa afirmação, nem sua negação levam a contradições. A não ser que já tinha contradição antes, mas eu discuto isso depois. Mas, assim, do tipo, em geral, em matemática, você ignora essa última frase. Você finge assim, do tipo, isso aqui não leva a contradições, tá bom? Ok, então tem aqui uma coisa esquisita, mas isso aqui implica informalmente que com o que se supõe normalmente como verdadeiro em matemática, não dá para provar a hipótese do contínuo, nem provar a negação dela. Você não consegue nem provar ela, nem provar a negação. Do tipo, isso é o que dá na prática aquele enunciado informal que o pessoal fala, a hipótese do contínuo não dá nem para provar que sim, nem que não. Do tipo, segue mais ou menos dessas coisas que eu falei antes. Vamos voltar para o negócio que a gente estava falando. Aí dá para provar o seguinte resultado. Se existe uma medida que sai, tipo, uma medida sobre todos os intervalos, todos os subconjuntos do intervalo 0, 1, que tem valores reais, tal que essa medida faz isso, aí em geral o pessoal fala que é uma medida que estende a medida de Lebesgue. Se você consegue fazer isso, então vale a hipótese do contínuo. Aí você fala, pera, deixa eu fazer uma observação aqui. Só lembrando aqui que a gente, antes que alguém reclame, eu joguei fora a invariância por translações, tá? Se você tiver a invariância por translações, isso aqui é impossível, que foi o que a gente comentou lá antes com o Vitali. Jogando fora aquilo, você tem essa coisa estranha aqui. Então, não vale a hipótese do contínuo. Vamos explicar isso num desenho. ZFC são 3 letrinhas, que apesar de algumas pessoas acharem que são 3 pessoas, não é. Esse aqui é o Zermelo, esse é o Frankl e esse aqui é o axioma da escolha. O axioma da escolha não é uma pessoa, tá bom? Do tipo, mas ele entra aqui no ZFC. ZFC, o que acontece? O primeiro resultado... Nossa, produção, que desenho horrível, né? Mas, aqui está escrito, não existe medida com translações, tá? Invariante por translações. Isso a gente viu lá no começo, foi o que o Giuseppe Vitali provou. Então, o que você supõe em geral em matemática, que o pessoal chama de ZFC, que é uma lista de axiomas. Bom, se eu falar que ZFC é uma lista de axiomas, aí vai aparecer que o Zermelo e o Frankl são axiomas. Não, eles são pessoas, mas eles criaram os axiomas. É uma sigla estranha, mas tudo bem. Então, com isso aqui, você prova que não existe medida sobre os reais que seja invariante por translações. O que o Gödel e o Cohen fizeram, na verdade, o Gödel meio que fez essa parte aqui, o Cohen fez essa, depende de como você interpreta, senão fica ao contrário. Mas o que os dois fizeram foi falar o seguinte, se você supõe a hipótese do contínuo, aqui a hipótese do contínuo fica com o nome mais conhecido dela, que é em inglês, né? Eu não sei se ela ainda é o nome mais conhecido dela é em inglês ou se já é em chinês, mas aí eu não sei como é que é a sigla em chinês, mas em inglês a sigla fica assim. Então, isso aqui é a hipótese do contínuo, isso aqui é a negação da hipótese do contínuo. O que eu quero fazer com esses desenhinhos aqui quer dizer o seguinte, que ZFC, isso implica aquilo lá de cima, mas ele não implica esse, nem implica esse, mas tudo bem, assim, você poderia acrescentar esse junto com os axiomas que não ia dar problema, você poderia acrescentar esse junto com os axiomas que não ia dar problema. Você não pode juntar os dois ao mesmo tempo, porque um já dá problema com o outro, né? Eles coexistem pacificamente com os FC, mas não entre si. Beleza? Então, você tem essa parte, e o que eu acabei de comentar agora é que se você supõe que existe uma medida universal, né, sobre o intervalo 0, 1, tá? Agora eu joguei fora a translação, esse troço implica a negação da hipótese do contínuo. Quando você tem esse tipo de resultado, automaticamente você ganha uma nova flecha nesse negócio, na verdade você ganha uma negação de uma flecha. Você tem que ZFC não implica isso. Por quê? Porque se ZFC implicasse isso, ele implicava esse. E aí então ele ia estar
você ia ter uma flecha indicando aqui, e aí você perdeu esse tracejado, né? Porque não é verdade agora que ele pode ter pacificamente esse cara, porque esse cara nega esse. Aí não dá certo. Então, o que você tem? Do tipo, aquele resultado lá fala que, ele só fala que você não consegue provar isso. Ele não fala se é impossível também não provar ou coisas do tipo. Você só fala, essa implicação não vale. Você não consegue mostrar ela. Vamos tentar ser mais humilde, vai, já que já deu confusão daquele jeito. O que eu vou tentar fazer agora? Eu vou tentar medir conjuntos de uma maneira bem besta. Eu vou separar os conjuntos grandes dos pequenos. Eu vou falar que os grandes têm medida 1, os pequenos têm medida 0. Então, agora não tem mais valores reais aqui, é só tipo 0 ou 1, tá bom? Só consigo falar assim, ó, esse conjunto é pequeno, tem medida 0. Esse conjunto é grande, tem medida 1. Enfim. Então, vamos tentar definir esse negócio de uma maneira mais formal. Eu vou falar assim, ó, um conjunto é uma medida grande e pequena. Agora eu vou definir sobre qualquer conjunto, porque é mais legal, porque eu vou fazer depois. Sobre x é uma função, que ela vai dar uma medida para todos os subconjuntos de x, mas só vai chegar em valores 0, 1, tal que faz o seguinte. A medida do vazio vai ser 0, afinal, se você falar que o vazio é grande, a sua definição de grande já está estranha. A medida do conjunto inteiro é 1, afinal, né, do tipo, se tudo não der grande, a sua definição de grande também está meio estranha. A medida dos unitários, qualquer unitário que você pegue dá 0, então o que eu quero falar é que os unitários são pequenininhos. Faz sentido, né? Do tipo, senão você bota 0 para o vazio e 1 para todo mundo do resto, do tipo, fica meio esquisito. Mas eu quero deixar que todos os unitários são pequenos. E agora vem a última, ela é meio assustadora, mas vamos lá que a gente explica. Ela é uma versão estendida daquela primeira que eu fiz lá no começo. O que ela está falando aqui? Ela vai pedir que... Lembra que eu falei que você podia somar a medida de dois conjuntos que são disjuntos? Aqui eu posso somar, lá você podia somar inumerável vezes. Aqui você pode somar qualquer coisa que tenha tamanho menor que o conjunto x. Então, se o conjunto x for alguma coisa não enumerável, por exemplo, provavelmente você vai conseguir somar pelo menos inumeráveis vezes. Se ele for uma coisa que é enumerável, você vai poder somar infinitas vezes. E assim por diante. Tudo bem? Mas eu não vou usar isso aqui hoje. Isso aqui é só para tentar explicar o que é esse troço aí. Então, imagina que você fala assim, bom, será que eu consigo só medir grande e pequeno desse jeito? Aí você vai. Nos naturais, dá para fazer isso. Aqui vai ter um pouquinho de conta, mas eu vou tentar fazer... Daria um pouco de conta, daria para fazer aqui, mas aí dá muita conta, eu acho meio cansativo. Vamos fazer assim. Ó. Vou só dar a ideia. Você considere F uma família que contenha todos os subconjuntos dos naturais que sejam cofinitos. Isso aqui é um nome chique para falar que o complementar dele é finito. Então, eu só deixei de fora finitos naturais. Tá bom? Então, por exemplo, todos os números que são maiores que 7. Só sobrou os menores que 7 lá dentro, fora. Então, esse é um conjunto cofinito. Tá bom? E eu quero que ele seja maximal com a seguinte propriedade. Dados quaisquer dois caras dentro dele, a intersecção deles tem que ser não vazia. Tá bom? Então, eu começo com aquela família dos cofinitos, porque a dos cofinitos tem essa propriedade. Porque, afinal, se você fizer a intersecção de dois cofinitos, o complementar dessa intersecção continua sendo cofinito. Então, em particular, a intersecção em si dá infinita. Mas aí agora eu vou e faço uma maximalidade aí. Se você já viu o curso de álgebra linear alguma vez, o professor falou que todo espaço vetorial tem base, para mostrar que esse cara está aqui, é a mesma demonstração. Apesar de não ter base, não ter espaço vetorial, não sei o que é. Porque é só usar o lema de Zorn para você achar esse maximal aí. Mas se você não sabe o que eu estou falando... é o axioma da escolha de novo, que eu falei antes. Mas se você não sabe essa parte... ignora. Eu só falo aqui, ó, tipo, existe, tá bom? Você consegue construir esse troço aqui. Aí, o que você faz? Você fala que todo mundo que está dentro da família é grande e todo mundo que está fora é pequeno. Por incrível que pareça, isso funciona. Na hora que você constrói uma família desse jeito e fala que os grandes são os que estão na família e pequenos são os que estão fora, funciona. Tá bom? Com um pouco de conta, você prova que isso aí funciona, satisfaz todos aqueles axiomas que eu tinha falado lá antes. Se você quiser tentar em casa, as coisas que você vai precisar provar para ver que esse negócio funciona são essas aqui. Eu vou dar só a ideia aqui. Ó, que a intersecção de dois caras. Se você pegar a intersecção de dois caras, antes eu só tinha falado que dava não vazia, mas não só é não vazia, como ela está dentro da sua família. Então, aqui, interpretando, está falando assim, intersecção de dois grandes é grande. Tipo, eles são bem grandes mesmo. Vale uma e só uma dessas aqui, qualquer conjunto que você pega, ou ele é grande, ou o complementar dele é grande. Nessa definição, do tipo, dá para provar esse negócio também a partir dessa maximalidade lá em cima. E se você tem um cara que não está dentro da sua família,
tem um cara dentro da família, isso aqui é o que eu chamo de falar que ele atesta que o seu A não podia estar lá dentro. Porque, se o A estivesse lá dentro, como o C também está, a intersecção da vazia contraria esse troço. Então, o C está testemunhando o fato que o A não pode estar na família. Outro jeito também que ajuda é você procura a palavra ultrafiltro na internet e ela faz tudo isso aqui de uma maneira automática para você. Mas aí você vai ter que... Aí acredita. Mas você procura ultrafiltro na internet, ele faz tudo isso aqui e dá tudo certo, é o que eu fiz antes. Tá bom? Aí agora o que a gente tem? Se existe algum conjunto X que é não enumerável, e existe uma medida grande e pequeno sobre ele, então X é um cardinal grande. Vamos ver a parte que a gente entende, vai? Depois a gente vai para o cardinal grande. O que é isso aqui? Então você tem um X que ele é maior que os naturais, e sobre ele existe uma medida grande e pequena. Porque a gente nem pediu muita coisa, então você fala assim, pô, isso aqui não parece ser muita coisa para você pedir. Mas então, o tamanho do X é um cardinal grande. Só para não parecer que eu não dei a definição, um cardinal não enumerável, kappa, é dito grande se ele é regular. O regular aqui não tem um atalho para ele. Esse aqui ia demorar muito para a gente explicar ele, mas essa aqui não é a parte legal. A parte legal é essa aqui. O que você vai precisar de mais legal é isso aqui. Para qualquer cara menor que ele, quando você faz essa conta, que eu já explico daqui a pouco, continua dando menor. Tá bom? Então, o que ele é? Ele não só é um cara... Ele é um grande... Ele é grande no seguinte sentido. Ele é bem maior que todo mundo que veio antes. Pensa que essa conta aqui aumenta bastante o valor do alfa. Mas eu já explico isso. Vamos ver. Vamos tentar dar a ideia desse negócio. Aqui eu já explico o que é aquele negócio. Dado um cardinal alfa, o 2A alfa, ele só representa o tamanho de um conjunto partes de x, onde x é igual o tamanho do x é esse tamanho desse alfa. Então, o que eu estou falando? Você pega um conjunto que tem um tamanho tanto. Aí você pega todos os subconjuntos dele e olha o tamanho disso. Isso é um teorema do Cantor de 1870 e pouco, que fala que isso aumentou. Tá? A quantidade de subconjuntos que tem nesse cara agora é maior do que o seu conjunto original. Então você está falando do tipo, esse cara aqui representa o tamanho desse cara aqui. Tá bom? Então o que o tamanho grande estava falando? Bom, deixa eu fazer isso aqui antes. Se a gente começa com um conjunto finito, só para vocês entenderem por que tem a notação. Pega um conjunto finito, então ele tem, sei lá, tamanho n. É fácil você fazer a conta, é um exercício de indução. Mostrar que a quantidade de subconjuntos que ele tem é 2 elevado a n. Tá, que é um número... Tipo, se você pega um conjunto com 2 elementos, a quantidade de subconjuntos que ele tem é 4. Tudo bem? Se você pega um conjunto com 3 elementos, a quantidade de subconjuntos que ele tem é 8. Tudo bem? Então isso explica a notação aqui em cima, por que a gente faz isso. A gente faz o que você estende a ideia que você tem para finito. Bom, então o que a definição de cardinal grande falava? Ela fala que, tinha aquela parte do regular, que eu não vou entrar muito no mérito, mas ela explica que, ela diz que para qualquer conjunto x de tamanho menor que aquele kappa, o partes de x também tem tamanho menor que o x. É que kappa aqui, né? Desculpa. Aqui é kappa. Se você tem então aquele cara, qualquer conjunto que você tem embaixo, na hora que você aumenta ele fazendo essa operação de partes, esse troço continua sendo menor. Tudo bem? Vamos primeiro dar um exemplo de uma coisa que não é grande. O tamanho dos reais não é grande nesse sentido aqui. Por quê? Porque n é menor que o tamanho dos reais, a gente comentou lá atrás. Mas se você tomar a quantidade de subconjunto dos naturais, isso aqui é igual ao tamanho dos reais. Tá vendo? Se o tamanho desse cara fosse grande, na hora que eu tomasse esse aqui, tinha que continuar sendo menor. Isso aqui é um exercício médio, não é tão difícil fazer isso aqui. Tá bom? Mostrar que isso aqui é igual. Mas mostrar que esse aqui do tipo... Bom, aí como você já tem que esse negócio é igual, esse aqui é menor, que era o exercício fácil, então esse aqui não pode ser grande. Tudo bem? Então, a primeira... Sei lá, os reais, nesse sentido, ele é pequeno, nesse sentido que eu estou falando aqui. Mas se você olhar para o conjunto, para o tamanho dos naturais, e forçar um pouco a barra, você vai ver que ele vai dar certo. Porque, pega uma coisa que tem tamanho menor que isso. Tamanho menor que isso quer dizer finito. Então, se você pegar um subconjunto finito e olhar a quantidade de subconjuntos que ele tem, por maior que seja, é finito. Então, dá menor que os naturais também. Então, em algum sentido, você estaria falando que o cardinal ele é grande. Só que lá na hora de definir cardinal grande, eu pedi que ele não fosse enumerável. Senão tinha esse cara aqui para atrapalhar. Mas é que aqui tem um negócio importante.
O que tem de importante aqui é que lá a gente está pedindo que seja não enumerável, então não vale ser esse cara. Mas repara o que isso aqui está medindo. Isso aqui está medindo a diferença que tem entre o tamanho dos naturais e os tamanhos finitos. Teve um pulo aí nessa hora. Você começou com finitos, e aí uma hora você dá um salto que vira infinito. Esse salto, em algum sentido, não acontece quando você parte do tamanho dos naturais e chega no tamanho dos reais. Do tipo, não tem esse pulo, você alcança fazendo uma coisa desse tipo. Então, o que eu estou pedindo é que para existir um cardinal grande, tem que acontecer um salto desse mesmo tamanho, assim, esse pulo que você deu entre o finito e o infinito, tem que acontecer de novo, mesmo entre coisas infinitas, do tipo, esse negócio agora subiu muito. Eu sei que isso ficou confuso, eu vou fazer um desenho. Desenho assim, ó. Imagina, pensa que você tem sobre tamanhos infinitos, tudo bem? Pode ser o pessoal da física também, que o pessoal da física, de vez em quando, pensa em infinito também. Então, do tipo, os engenheiros não, os engenheiros tudo é finito. Mas o pessoal da física, às vezes, tem um infinito também. Pensa em todos os tamanhos de infinito que você tem. Agora faz eles ficarem muito maiores, do jeito que você consegue imaginar, assim. Aí deu aqui, ó, isso aqui é o infinito, os infinitos que vocês pensaram. Esse aqui é o cardinal grande. Entendeu? Do tipo, essa é a diferença. Você fica fazendo brincadeiras com eles aqui, você não alcança esse cara aqui. Esse cara ele é muito maior que qualquer outro infinito que você tinha pensado antes. Vamos voltar a falar de outra coisa. É um seminário de digressões. O primeiro teorema da incompletude de Gödel, ele basicamente fala que tem afirmações que não podem ser provadas nem refutadas. Refutadas é provar a negação, né? Um jeito chique de falar isso. Um exemplo famoso é a hipótese do contínuo, que a gente já comentou lá antes, né? O Gödel mostrou que existiam essas afirmações antes de achar uma propriamente dita. Aí depois o Cohen foi lá e provou que a hipótese do contínuo dava um desses casos. A gente já falou sobre isso em outros seminários. Tudo bem? Só que tem o segundo teorema da incompletude de Gödel, né? Em geral o pessoal fala, pega o teorema da incompletude de Gödel. Quando o pessoal fala, o teorema da incompletude de Gödel é esse aqui, tá? Mas tem um irmão bastardo desse teorema, né? Tipo, é o teorema Snow. Ele fala uma coisa mais enrolada. O que é o teorema mais enrolado? Entre outras coisas, o que ele fala é o seguinte, eu estou aqui fazendo um resumo muito grande dele, mas para o que a gente vai precisar, ele aplica, um corolário dele é isso aqui. Ele afirma que é impossível provar que ZFC não deriva contradições. O que isso quer dizer? Quer dizer que é impossível você provar que os axiomas de conjuntos lá que você fixou, eles não vão chegar em alguma contradição em algum momento. Por incrível que pareça, isso é bom, porque o que tem aqui é tipo, a menos que ZFC de fato derive contradições, você não consegue provar. É que se ZFC consegue provar contradições, você prova em particular que ele não dá contradições. Isso é meio estranho, mas tem um desenho aqui para explicar isso. Imagina o seguinte, o que é uma contradição? É uma afirmação e a negação dela. E aqui é um E. Então eu estou falando, vale isso e vale a negação disso. Aí a pergunta que é bem estranha, mas... é verdade que essa afirmação aqui é verdadeira? Ó, psi é uma afirmação qualquer, apareceu do nada aqui. Como é que você testa se uma implicação é verdade? Uma implicação é verdade se toda vez que acontece isso. Certo? Eu acho aqui mais fácil você pensar na negação disso. Quando que essa afirmação é falsa? Essa afirmação é falsa quando acontecer o quê? Acontecer isso e não acontecer isso. Certo? Dá para não acontecer isso? Desculpa, dá para acontecer isso? Não, porque é uma coisa e a outra ao mesmo tempo, a negação dela ao mesmo tempo. Então isso aqui é sempre falso. Então essa afirmação como um todo é verdadeira. Então, tipo, é uma das partes ruins desse negócio de implicação. Se o primeiro lado é falso sempre, a implicação inteira é sempre verdadeira. Então, se ZFC implica uma contradição, ele implica qualquer coisa. Mas eu não vou usar isso agora. Isso aqui era só para tentar explicar esse negócio. Bom, vamos lá então para o teorema que eu queria chegar. Se existe um cardinal grande, então você prova. Se você supõe a existência de um cardinal grande, então você consegue provar que ZFC é consistente. Ou seja, que ele não deriva contradições. Aí agora o negócio foi para o buraco mesmo. Do tipo, por que aconteceu? A gente tinha falado que não dá para provar que ZFC é consistente. Então, se existe um cardinal grande, você prova um troço que não dá para provar. Então, a primeira coisa que você já faz é assim, não, então não tem cardinal grande. Não, aqui não está falando nada sobre o que acontece se não tem um cardinal grande. A coisa está falando assim, se você conseguiu mostrar que existe um cardinal grande, então você consegue provar também que ZFC é consistente. Então, você não vai conseguir provar isso, que tem um cardinal grande.
Ou seja, a existência de um cardinal grande implica em algo que é impossível de se mostrar, que eu acabei de falar. Assim, é impossível provar que existe um cardinal grande, mas nada impede que eles não existam. Assim, pode ser que você fica lá sem existir, mas o problema é que aqui, do jeito que eu coloquei, o escrito ficou ruim. O que não dá para provar, você não consegue provar que existe um. Se eles existem, assim, se um dia alguém na física bola um experimento e descobre que tem um cardinal grande, isso vai demorar pacas, porque eles não conseguiram nem provar que existe um infinito. Mas se eles conseguirem provar que existe um cardinal grande, isso não atrapalha em nada, porque a existência dele vai falar que f é consistente, mas eu não provei que ele existia, então tudo bem. Então não te dá a contradição. Então o problema aqui é que agora ficou impossível provar que supor a existência de cardinais grandes não implica em contradições. Então o cara vai lá e fala, supõe que existe um cardinal grande, e faz uns negócios. Eu não consigo provar que aquilo não vai dar errado. Mas eu também não conseguia provar que as coisas não davam errado antes, então não tem problema, mas assim, mais ou menos. Vamos tentar fazer esse negócio assim, ó. Resultados que implicam a existência de cardinais grandes, eles não são tão raros assim. Esse aqui eu tenho um exemplo com medida, tem uns outros com combinatória, por exemplo. Se você estende, por exemplo, o teorema de Ramsey com coloração, tem uns que implicam em existência de cardinais grandes. E aí tem diversos é boa vontade minha, mas tem alguns matemáticos que eles trabalham com teorias do tipo, se existe um cardinal grande desse tipo, eu consigo fazer essa coisa. Isso aí serve para, por exemplo, assim, tem aquele teorema maldito que você não está conseguindo provar de jeito nenhum. Aí você vai lá e bota um canhão lá, isso aqui... Canhão geral, o pessoal chama de canhão um teorema muito forte que todo mundo sabe que vale. Esse aqui é um troço muito forte que ninguém sabe se vale, mas você bota ele lá. Bota ele lá e vê se resolve. Porque se resolver, você conseguiu alguma coisa, entendeu? Que coisa? Se vale esse troço aqui que eu não sei falar, você consegue provar esse negócio. Então você não consegue provar que tudo bem você fazer isso, mas a princípio você também não consegue provar que não, mas assim, quer dizer, pode ser que algum dia alguém prove que não, mas assim, provar que tudo bem não dá. Então, você está lá fazendo os negócios, tentando fazer, mas paciência. Em alguns casos, o pessoal foi longe demais. O que eu quero dizer com isso? Esse cardinal grande que eu falei que é implicado pela existência daquela medida, bizarramente ele nem agora a frase vai ficar estranha, ele não é o menor cardinal grande. Se ele existe um cardinal grande que é menor que ele, já teve um problema antes. Entendeu? Qual que é o problema aqui? Não só ele existe, como ainda existiam alguns outros antes. E o problema é que tem algumas formulações que você vai fazendo assim, supõe que existe tal coisa, aí isso implica um cardinal grande que é muito grande. E aí aquilo implica que existe um cardinal grande que é maior ainda, e você vai dando esses saltos muitas vezes. Tem hora que o pessoal já bolou lá um cardinal grande, que eu não sei o nome, mas assim, que seria tão grande que não. Aquele mostraram que dá contradição, aquele já não deu. Os outros menorzinhos, né, a gente ainda não sabe, mas tem hora que o pessoal já exagerou. Então, para tentar resumir essa ideia do cardinal grande, assim, do tipo, você quer usar, você fala, supõe que existe, aí você vai fazendo. Agora supõe que existe um maior ainda, eu consegui mais coisa. Supõe que existe um outro maior ainda e consegui mais coisa. Tem uma hora que vai dar errado. Então, eu tentei arrumar uma expressão que resumisse isso, eu consegui essa. Apesar de ser cardinais grandes, o que meio contraria. Mas, assim, tem uma hora que vai dar errado. Tudo bem? E eu falei muito já, né? Então, esse aqui, tudo que eu falei aqui, fora a Wikipedia, tem na Wikipedia também, mais ou menos de um jeito meio confuso, mas são 2 volumes aqui, eles têm capítulos bem independentes entre eles, e aí no segundo volume fala sobre cardinais grandes, então boa parte do que eu falei está dentro desse capítulo, mas dá para... A parte sobre um conjunto não mensurável, por exemplo, com medida de Lebesgue mesmo normal, está no 1, dá para achar lá. Tá bom? É isso. Obrigado.